Salve, salve! Estou começando o meu bloco pro Esportes na Estação, com o apoio da Academia Fit Club Premium Moinhos de Vento e assistência informática do Nando Bart. Fique então agora com os meus comentários sobre o jogo do Internacional contra o Cruzeiro ontem pela Copa do Brasil. Vá para a Academia Fit Club Premium Moinhos de Vento, na rua Jardim Cristófel, número 30, no bairro Moinhos de Vento. Fone 51-2312-4773. O seu projeto Saúde comece agora. E a assistência informática do Nando Bart. Projetos, manutenção e personalização de máquinas. Fone 51-99609-3912. Assistência informática do Nando Bart. 20 anos cuidando das nossas máquinas. Beleza? Bom, então ontem vocês sabem que o Corinthians venceu o Goiás por 2-0 em rodada atrasada e por isso no Brasileirão acabou ultrapassando o Internacional na classificação geral. Mas isso é só pro domingo, quando tem Inter e Corinthians no Beira-Rio, porque o assunto de hoje é Cruzeiro e Internacional pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. O jogo foi realizado ontem no estádio Mineirão, lá em Minas, às 21h30, com a presença de aproximadamente 25 mil torcedores. O jogo, no primeiro tempo, ele até foi um tanto morno. O Cruzeiro teve maior posse de bola no total do jogo, mas o Internacional soube entender o jogo do Cruzeiro. E como eu já venho dizendo há um bom tempo, o Internacional tem mostrado não só bom futebol, mas ele tem mostrado que ele sabe jogar conforme o adversário. Ele não é mais aquele time medroso que sai do Beira-Rio. Até no Brasileirão isso ainda pode estar acontecendo, até porque os jogos fora do Beira-Rio, o Odair tem optado por time reserva. Mas na Copa do Brasil e na Libertadores, o Internacional não tem sido um time medroso. Ele tem sido um time inteligente. Ontem, para começar, o Odair nos surpreendeu porque ele não entrou com o Nonato no lugar do D'Alessandro. Ele veio com o Rafael Sobis, que vamos convir. É mais parecido com o D'Alessandro do que o Nonato. Nada contra o jogador Nonato, até porque eu acho ele um excelente jogador e acho que tem um grande futuro dentro do Beira-Rio. Mas isso já surpreendeu os mineiros. Então o Internacional deu a posse de bola para o Cruzeiro e ficou especulando os contra-ataques. O primeiro tempo, como eu disse, foi um jogo morno. O Wendel dava mais espaços para o ataque do Cruzeiro. Em compensação, também foi o jogador que mais cruzou na partida. Infelizmente, ele não é tão eficiente como nós gostaríamos, mas ele foi o jogador que mais cruzou a bola para dentro da área. Então isso prova que ao mesmo tempo que ele era um pouquinho deficitário na questão de marcar, ele era extremamente útil e eficiente nas subidas ao ataque. Paulo Guerreiro no primeiro tempo ele praticamente não tocou a bola, mas ele segurou a marcação do time do Cruzeiro. Ele não deixou o Cruzeiro subir tanto, não subia tantos jogadores contra o Internacional. Então, como eu disse, eu não sou muito fã de dar notas, até porque eu não vou dar nota, mas de falar individualmente sobre os jogadores. Mas ontem tem que falar que o Internacional ele foi completo. Ontem o Internacional foi praticamente perfeito. O Internacional sofreu quando tinha que sofrer e atacou quando tinha que atacar. O Internacional fez tudo como deveria ter feito ontem. Tudo. Então vamos lá. Marcelo Lomba, quando foi necessário, estava lá. Interviu. Não me lembro de nenhuma defesa importantíssima, mas toda vez que ele foi chamado, ele esteve presente. Cruzamentos, intervenções e até em defesas. Bruno, perfeito na marcação e no apoio. Victor Cuesta e Moledo, irreparáveis, sensacionais, perfeitos. Como a gente estava ouvindo algumas piadinhas ontem,
não passava nem sinal de Wi-Fi pela defesa do Internacional. Wendel, problemas na defesa, perfeito no apoio. Meio de campo, então, Edenilson não tem nem o que falar do Edenilson. Acho que ele é o melhor camisa 8 do Brasil hoje. Defendeu quando tinha que defender, atacou quando tinha que atacar, foi o autor do gol do Internacional ontem, numa belíssima cobrança de falta pelo Guerreiro, e ajudou na articulação. Então assim, jogador completo. Patrick, mais preocupado com a marcação, não foi então tão eficiente ofensivamente como ele costuma ser, mas ele foi o que tinha que ter sido ontem. A surpresa, Rafael Sobis, no meio de campo do Internacional, também perfeito durante a partida. Nico Lopes, quando foi necessário, partiu para cima, saiu quando ele passou a ser anulado, e aí então o Odair não recuou o time, colocou o Wellington Silva, e a partir da entrada do Wellington Silva, então os contra-ataques do Internacional passaram a ser mais efetivos. Guerreiro não foi, apareceu pouco, mas em compensação quando ele apareceu, que falta, que cobrança de falta foi aquela. E o Nonato, quando Edenilson sentiu e saiu para se preservar, entrou, cavou faltas, fechou os espaços do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem foi um esboço de time, mas não foi um mau time, não. O Cruzeiro chegou a 60 e poucos por cento de posse, 63, se não me engano, por cento de posse de bola, teve um maior número de chutes a gol. A diferença é que os chutes a gols do Cruzeiro, a maioria foi para fora do gol. O Internacional teve menos chutes a gol, mas todos eles foram para o gol do goleiro Fábio. Então, o Internacional tem sido um time racional, sabe se defender, articular e atacar. Sabe sofrer quando tem que sofrer e jogar quando tem que jogar. O Internacional não ganhou nada ainda. Ganhou o jogo de ontem. Mas deu um passo importantíssimo para se classificar às finais da Copa do Brasil. Falta o jogo aqui do Beira-Rio. É só lá dia 4 de setembro. Então, até lá o Cruzeiro tem muito tempo para se recuperar. Por isso que eu digo que não é um jogo jogado, não é 3 pontos certos, não é vitória garantida. Tenho certeza que vai ser um grande jogo aqui no Beira-Rio. Vai ser um jogo muito difícil, até porque o Mano Menezes, agora durante a madrugada, saiu, largou o Cruzeiro, pediu demissão e dessa vez foi aceita. Não sabemos ainda quem será o futuro treinador do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem um grupo muito bom de jogadores. Então, seja quem for o futuro treinador, se ele for um treinador competente, em um mês é muito tempo para preparar bem um time. Então o Internacional esteja preparado para que o jogo no Beira-Rio não vai ser um jogo fácil. Então é um jogo em que a torcida tem que lotar o estádio, é um jogo em que a torcida tem que empurrar o Inter para frente, tem que ajudar o Internacional e tem que ser o 12º jogador. Na verdade o 13º, né? Porque o 12º tem sido o Wellington Silva. Então, sobre a Copa do Brasil, o Internacional está muito bem encaminhado, mas tem que ficar atento a esses detalhes. Domingo agora, então, como eu comecei a falar no início do meu bloco, tem Internacional e Corinthians às 11 horas no Beira-Rio. O Corinthians venceu o jogo com o Goiás, um jogo atrasado, ultrapassou o Internacional na tabela de classificação e empurrou o Internacional, então, para a 7ª colocação. Então o jogo de domingo é um jogo de 6 pontos, considerando que nós teremos a quarta-feira, então, de folga. Acho que o Internacional poderia jogar, não digo então com todos os titulares, mas com um mistão quente, com a volta do D'Alessandro, que o jogo é no Beira-Rio. Ele já não jogou
o jogo contra o Fluminense, entrou no segundo tempo, não jogou ontem com o Cruzeiro, então não vai jogar na quarta-feira. Então é uma boa o D'Alessandro entrar em campo, até porque ele é o nosso articulador. Beleza? Então, se vocês gostaram dos meus comentários, deixem um like e não esqueçam de ativar as notificações para serem informados sobre os próximos vídeos. Beleza? Então, até segunda-feira com os meus comentários sobre Internacional e Corinthians pelo Brasileirão. Até lá. Abraços. Fui!